Existe uma oração que nunca chega ao céu, não porque Deus não ouve, mas porque ela nasceu da alma e não do espírito. Foi assim a minha por anos. E se tudo o que você aprendeu sobre orar estivesse fundamentado na parte errada do seu ser? Eu preciso te contar uma coisa que demorei anos para entender e que mudou completamente a forma como eu me ajoelho diante de Deus. Durante muito tempo, eu orava com lágrimas, orava com insistência, orava até a garganta doer, e ainda assim sentia que minhas palavras batiam no teto e voltavam vazias. Eu achava que o problema era a minha fé. Depois achei que o problema era o meu pecado. Só muito depois eu descobri que o problema estava em outro lugar. Eu estava orando com a parte errada de mim. Você já parou para pensar que você não é feito de uma coisa só? A Bíblia não te descreve como um bloco único. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo escreve uma oração que separa claramente três partes do seu ser: o espírito, a alma e o corpo. Três realidades distintas vivendo dentro de você, cada uma com sua função. E se você nunca aprendeu a diferença entre alma e espírito, minha querida, é bem provável que você tenha passado a vida inteira orando com a parte de você que Deus não projetou para se comunicar com Ele da forma mais profunda. Charles Spurgeon, esse pregador que Deus levantou em Londres e que até hoje continua falando através de seus sermões, dizia algo que nunca saiu da minha cabeça. Ele afirmava que muitos cristãos vivem toda a vida cristã na varanda da casa, admirando a porta, sem nunca entrar na sala principal onde o Pai os espera. E é exatamente isso que acontece quando confundimos alma com espírito. Ficamos na varanda das emoções, do raciocínio, da vontade própria, achando que ali é o lugar mais íntimo que existe com Deus, quando na verdade existe um cômodo mais interno, mais quieto, mais profundo, que é o espírito humano. E o pior de tudo é que quase ninguém avisa. Você cresce na igreja, ouve centenas de pregações, aprende a cantar, aprende a levantar as mãos, aprende os termos certos para usar numa oração pública, mas ninguém senta com você para explicar que existe diferença entre sentir a presença de Deus na emoção e tocar a presença de Deus no espírito. São coisas que às vezes caminham juntas, mas nem sempre são a mesma experiência. E essa confusão tem enchido igrejas de gente emocionada e, ao mesmo tempo, esvaziado a vida de oração de gente que jura conhecer a Deus de perto. Deixa eu te explicar de um jeito simples. A alma é a sede da sua mente, da sua vontade e das suas emoções. É a alma que pensa, que decide, que sente alegria, tristeza, raiva, entusiasmo. Quando você chora numa reunião de oração porque a música tocou seu coração, isso muitas vezes é a alma reagindo. Quando você sente aquele arrepio ao ouvir uma pregação bem feita, isso também pode ser a alma. Não há nada de errado nisso. Entenda bem, a alma é parte de você e Deus a fez. Mas a alma não foi criada para ser o lugar de comunhão mais profunda com o Espírito de Deus. Esse lugar pertence a outra parte sua, o Espírito. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Repara bem nisso. O corpo veio do pó e o espírito veio do sopro de Deus. É esse sopro divino dentro de você que tem a capacidade de se conectar diretamente com o Criador. João, no capítulo 4, versículo 24 do seu Evangelho, registra as palavras do próprio Senhor Jesus dizendo que Deus é espírito e que é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Não em emoção, não em performance, em espírito. E aqui está o motivo de tantas orações saírem cansadas, minha querida alma. Quando você ora apenas com a mente, você está negociando com Deus, argumentando, explicando, convencendo. Quando você ora apenas com a emoção, você está sentindo Deus, mas nem sempre está tocando nele. Existe uma terceira forma de orar, mais silenciosa, menos performática, onde o seu espírito, aquele sopro que Deus colocou em você, se ergue e clama diretamente ao Espírito de Deus, sem precisar de tantas palavras, sem precisar de tanto esforço da alma.
Paulo descreve isso em Romanos, capítulo 8, versículo 26, quando diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos que a alma sozinha jamais conseguiria formular, porque a alma trabalha com palavras, com lógica, com frases bem construídas, e existem dores e desejos dentro de você tão profundos que nenhuma frase alcança. É exatamente aí que o Espírito entra em cena, não para competir com a alma, mas para fazer aquilo que só ele consegue fazer. Eu sei que isso pode parecer complicado agora, mas eu prometo que ao longo deste vídeo eu vou te mostrar, passo a passo, como reconhecer quando você está orando com a alma e quando você está orando com o Espírito, e como isso muda completamente a intimidade que você tem com o Pai. Porque existe uma espada nessa história, minha querida, uma espada que separa essas duas partes de você com uma precisão que só Deus consegue ter. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito. Se existe uma espada capaz de separar essas duas coisas, é porque elas não são a mesma coisa. E confundi-las tem um preço que muita gente está pagando sem nem perceber. Antes de continuarmos, eu preciso te pedir uma coisa. Se esse tema está tocando alguma corda dentro de você, se você sente que talvez tenha passado anos orando sem experimentar essa intimidade mais profunda que o Espírito foi feito para viver, então clica agora no like desse vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago mensagens como essa, pensadas para a alma que tem sede de mais de Deus, não de religião, não de repetição, mas de presença real. E se você quer dar um passo prático nessa direção, eu preciso te falar sobre um material que eu preparei com muito cuidado e muita oração, chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Não é mais um e-book cheio de teoria para ficar guardado no seu celular. É um guia dia após dia, feito para te tirar da varanda das emoções e te levar para dentro da sala secreta, onde o seu espírito aprende de novo a se encontrar com o Espírito de Deus. Ele está fixado no primeiro comentário aqui embaixo. E eu te digo com toda sinceridade, se você está cansada de orar e sentir que suas palavras não saem do lugar, esses 21 dias podem ser exatamente a virada que a sua vida de oração está pedindo. Agora vem comigo, porque a próxima parte vai te mostrar sinais claros de quando você está presa na alma sem nem perceber. Existem sinais, minha querida alma, sinais bem claros de quando uma pessoa está presa numa vida de oração que nunca sai do território da alma. E o mais curioso é que esses sinais não aparecem como pecado, não aparecem como rebeldia, não aparecem como afastamento de Deus. Eles se disfarçam de zelo religioso, de disciplina espiritual, de dedicação. Por isso tanta gente vive anos nesse padrão, sem perceber que está apenas girando em círculos, cada vez mais cansada, cada vez mais seca por dentro, sem entender o motivo. O primeiro sinal é a oração que vira negociação. Você já reparou como às vezes a nossa oração se parece mais com uma reunião de negócios do que com um encontro de amor? Se eu fizer isso, Senhor, o Senhor faz aquilo. Se eu for fiel nesse dízimo, o Senhor abre essa porta. Se eu jejuar esses 3 dias, o Senhor resolve esse problema. Isso é a alma trabalhando, minha querida, porque a alma pensa em termos de causa e efeito, de mérito e recompensa, de esforço e resultado. E não estou dizendo que fé e obediência não importam, longe disso. Mas quando a oração se resume à barganha, ela nunca chega no lugar de intimidade real, porque intimidade não se negocia, se entrega. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 7, alertou os discípulos para não orarem com vãs repetições como os pagãos, que pensam que serão ouvidos por muito falarem. Muita gente lê esse versículo pensando em orações longas, mas o alerta vai além disso. É sobre orar cheio de fórmulas e técnicas, esperando que a quantidade de palavras convença a Deus, quando o Pai já sabe o que você precisa antes mesmo de você abrir a boca. Isso não significa que Deus se incomoda com orações longas.
Ele mesmo passava noites inteiras em oração através do seu Filho, mas a extensão nunca foi o que move o coração do Pai. O que move é a sinceridade de quem se aproxima sem cálculo, sem fórmula pronta, apenas entregando o que sente. O segundo sinal é a oração emocional que não sustenta. Você já sentiu aquilo num culto, num momento de louvor, uma emoção tão forte que você jura que nunca mais vai duvidar de Deus? E aí, 3 dias depois, a vida bate. O boleto vence, o exame médico assusta, o filho responde mal, e aquela emoção some como fumaça, e você se pergunta onde foi parar tudo que você sentiu. Isso acontece porque emoção é volátil. Ela sobe e desce dependendo do ambiente, da música, do pregador, do seu próprio cansaço físico. O espírito, ao contrário, não depende desses fatores externos, porque ele se conecta com uma realidade que não muda, que é o próprio Deus. Em Marcos capítulo 7, versículo 6, Jesus cita o profeta Isaías dizendo que aquele povo o honrava com os lábios, mas o coração deles estava longe dele. Dava para ver labaredas de emoção religiosa por fora, mas por dentro havia distância. É possível chorar num culto e ainda assim estar com o coração longe, porque lágrima é alma, e o que Deus busca é espírito. O terceiro sinal, talvez o mais sutil de todos, é a exaustão espiritual disfarçada de fidelidade. Você ora, participa de vigília, de corrente, de jejum, cumpre a lista toda, e mesmo assim, sente que está ficando cada vez mais vazia. Isso não é falta de esforço, minha querida, muito pelo contrário. Geralmente é excesso de esforço da parte errada. Quando você tenta produzir intimidade só com força de vontade, só com disciplina mental, você está pedindo para a alma fazer um trabalho que pertence ao espírito, e a alma, por mais forte que seja, tem limite. Ela cansa, ela esgota. Já o espírito, quando é ativado pela graça de Deus, não funciona na lógica do esforço humano, funciona na lógica da dependência. Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6, que os que vivem segundo a carne se preocupam com as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se preocupam com as coisas do Espírito, e que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Repara na palavra paz. Não é vitória instantânea, não é emoção alta, é paz. Uma paz que a alma cansada não consegue fabricar sozinha. O quarto sinal é quando a oração vira apenas pedido. Reparou como muitas vezes a gente só fala com Deus quando precisa de alguma coisa? A conta que não fecha, o exame que assusta, o emprego que não vem. E não tem nada de errado em pedir. O próprio Deus nos convida a apresentar nossas petições a Ele. Mas quando a oração é só isso, ela nunca amadurece para a comunhão. É como um relacionamento onde uma pessoa só liga para outra quando precisa de um favor. Com o tempo, isso desgasta qualquer vínculo. E com Deus não é diferente na forma como nós sentimos essa relação, ainda que Ele continue fiel. O salmista, no Salmo 42, versículo 1, escreve algo que sempre me tocou profundamente. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma brama por ti, ó Deus. Repara que ali não tem pedido nenhum. Não tem lista de necessidades. É só sede. É só desejo da presença. Isso é o Espírito clamando através da alma, e não a alma clamando por conta própria. O quinto sinal, e talvez o que mais dói reconhecer, é viver uma vida cristã cheia de atividade e vazia de presença. Você pode estar na igreja toda semana, servir em vários ministérios, conhecer a Bíblia de cabo a rabo, e ainda assim ter uma sensação constante de distância de Deus. Isso não significa que você não é salva, minha querida. Não é isso que estou dizendo. Significa que existe uma camada de intimidade que você ainda não descobriu como acessar, porque você tem operado majoritariamente pela alma, com todo o esforço, todo o conhecimento, toda a boa vontade que ela pode oferecer, mas sem deixar o Espírito assumir o lugar que é dele. Gálatas, capítulo 5, nos versículos 16 e 17, fala dessa tensão constante entre andar segundo o Espírito e ser dominado pelos desejos da carne e da alma, um puxando para um lado, outro puxando para o outro.
E é exatamente nessa tensão que muitos cristãos sinceros vivem presos, sem saber como sair. Se você se reconheceu em algum desses sinais, respira fundo, porque isso não é condenação, é revelação. E revelação é o primeiro passo para a mudança. Muitas irmãs e irmãos que hoje vivem uma vida de oração rica e profunda, um dia estiveram exatamente onde você está agora, presos num padrão que parecia certo, aprendido em casa, na igreja, em anos de tradição, e só descobriram outro caminho quando alguém teve a coragem de nomear o que estava acontecendo. Nomear não é acusar, é iluminar. Na próxima parte eu vou te mostrar como, na prática, você aprende a distinguir o momento em que está orando com a alma do momento em que o seu espírito realmente se ergue diante de Deus, e por que essa distinção muda tudo na forma como você vive sua fé. Agora eu preciso te levar para dentro da prática, minha querida alma, porque conhecer a diferença entre alma e espírito de nada adianta se você não sabe como, no momento da oração, deixar o espírito assumir o lugar que é dele. E o primeiro passo, por mais estranho que pareça para quem foi criado numa cultura de oração barulhenta, é o silêncio. Não o silêncio vazio, não o silêncio de quem não tem nada a dizer, mas o silêncio de quem finalmente parou de tentar controlar a conversa com Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 20, escreve algo impactante. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Repara que essa ordem não é para ficar quieto porque Deus está bravo, é para ficar quieto porque Deus está presente. E diante da presença real, a alma que só sabe falar, argumentar, pedir e explicar, precisa aprender a se calar para que o Espírito tenha espaço de agir. Eu lembro de uma fase da minha vida em que toda oração minha era uma enxurrada de palavras. Eu entrava no quarto, fechava a porta e começava a falar sem parar, como se o silêncio fosse perigoso, como se parar de falar significasse que Deus ia embora. Foi só quando eu comecei, mesmo com desconforto, a ficar em silêncio por alguns minutos antes de abrir a boca, que eu comecei a perceber uma diferença real na minha oração. Não era mágica, não era emoção forçada. Era uma quietude que vinha de dentro para fora e que eu hoje entendo que era o meu espírito, finalmente tendo espaço para se erguer sem a alma atropelando tudo com pressa. No começo, eu confesso que aquele silêncio me incomodava, porque a alma treinada em anos de oração cheia de palavras enxerga o silêncio como perda de tempo, como se nada estivesse acontecendo. Mas com paciência e sem cobrar de mim mesma um resultado imediato, aquele desconforto foi virando familiaridade, e a familiaridade foi virando um dos momentos mais preciosos do meu dia. O segundo passo prático é aprender a orar além da compreensão da mente. Eu sei que isso pode soar estranho para quem foi ensinado que oração precisa ser sempre lógica, sempre articulada, sempre bem explicada. Mas Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 14 e 15, escreve algo profundo. Ele diz que quando ora em língua estranha, o seu espírito ora, mas o seu entendimento fica sem fruto, e por isso ele afirma que vai orar com o espírito, mas também vai orar com o entendimento. Repara que ele não descarta nenhuma das duas formas, ele reconhece as duas, mas deixa claro que existe uma oração que vem do espírito e ultrapassa os limites da razão humana. É por isso que muitos crentes, ao se renderem verdadeiramente ao Espírito Santo na oração, experimentam algo que a mente sozinha jamais produziria, porque não é a mente que está gerando aquilo, é o Espírito, através da ação do Espírito Santo, clamando por caminhos que a lógica não alcança. Judas, no seu único capítulo, versículo 20, fala exatamente sobre orar no Espírito Santo como forma de edificar a própria fé, algo que vai além do simples raciocínio. O terceiro passo é entender que orar com o Espírito exige entrega, não performance. A alma adora performar. Ela quer se sentir bem na oração, quer sentir aquele calor no peito, quer ter a confirmação emocional de que algo aconteceu. E quando essa confirmação não vem, a alma se frustra e conclui que a oração falhou. O Espírito não trabalha assim.
O espírito pode estar profundamente conectado com Deus, mesmo quando a alma não sente absolutamente nada de especial. Isso é difícil de aceitar numa cultura cristã que valoriza tanto a emoção visível, mas é exatamente aqui que mora a maturidade espiritual. Aprender a confiar que a comunhão está acontecendo mesmo quando não há fogos de artifício emocionais. O salmista escreve no Salmo 62, versículo 5, que a sua alma espera somente em Deus, em silêncio, porque dele vem a sua esperança. Uma alma que aprendeu a esperar em silêncio é uma alma que já entendeu que o Espírito não precisa de espetáculo para estar em comunhão com o Pai. O quarto passo, e talvez o mais prático de todos, é trocar o hábito de falar para Deus pelo hábito de escutar Deus. A maioria de nós foi treinada para ver a oração como um monólogo, onde a gente fala e no máximo espera uma resposta através de circunstâncias. Mas a oração no Espírito envolve escuta, envolve quietude ativa, envolve a disposição de ficar diante de Deus sem uma pauta pronta. Não é sobre esvaziar a mente, igual técnicas orientais fazem. É sobre encher a mente da presença de Deus até que ela se aquiete naturalmente. É diferente. Uma é vazio, a outra é plenitude que produz silêncio. Jesus, em João capítulo 4, versículo 23, disse que vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a quem assim o adore. Repara que ele diz que o Pai procura. Não é o Pai esperando passivamente que alguém acerte a fórmula, é o Pai ativamente buscando esse tipo de adoração, o que significa que Ele mesmo te ajuda a chegar lá, se você se dispuser a buscar. Eu sei que tudo isso pode parecer distante da sua realidade agora, principalmente se você está acostumada com um tipo de oração mais falado, mais movimentado, mais parecido com o que a maioria das igrejas ensina desde cedo. Mas eu te convido a experimentar, ainda hoje, um momento de silêncio antes de começar a orar. Não precisa ser longo. Pode ser 1 minuto, 2 minutos, só reconhecendo que Deus está ali, sem pressa, para preencher esse espaço com palavras. Deixa o seu espírito respirar antes que a sua alma tome conta de tudo com pedidos e explicações. Efésios capítulo 6, versículo 18, nos convida a orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança. Não é orar de vez em quando no Espírito, é fazer disso um estilo de vida, uma postura constante do coração. E isso começa exatamente nesse pequeno hábito de aprender a esperar, aprender a calar, aprender a deixar o Espírito liderar. Na próxima parte eu vou te mostrar o que acontece quando essa mudança realmente se estabelece na sua vida, e como isso transforma não só o seu tempo de oração, mas toda a sua caminhada com Deus, inclusive nos momentos mais difíceis, naqueles dias em que a alma quer desistir, e só o Espírito, sustentado pelo próprio Deus, consegue continuar de pé. Quando essa mudança realmente se estabelece na sua vida, minha querida alma, a primeira coisa que você percebe não é um sentimento mais forte, é justamente o contrário. Você percebe uma paz que não depende do sentimento. Existe uma diferença enorme entre estar bem, porque as coisas estão dando certo, e estar em paz, porque você sabe, no íntimo, que Deus está no controle mesmo quando nada faz sentido. Essa segunda paz só nasce quando o espírito e não a alma se torna o centro da sua relação com Deus. Paulo escreve em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente. Repara bem nessa palavra. Excede todo o entendimento. Não é uma paz que a mente produz através de raciocínio, é uma paz que vem de fora da mente, de um lugar mais profundo, e desce sobre a mente para guardá-la. Isso só é possível quando o espírito está ativo e conectado. Eu tenho visto isso acontecer na vida de tantas pessoas que conheço, e aconteceu comigo também, de um jeito que ainda hoje me emociona quando paro para lembrar. Quando a intimidade passa a acontecer no espírito, os problemas não somem. As dificuldades continuam existindo, mas a forma de atravessá-las muda completamente. Antes, cada notícia ruim
me jogava num turbilhão de ansiedade que durava dias. Minha alma reagia com pânico, minha mente ficava presa em cenários catastróficos, e minha oração naquele período era só desespero disfarçado de fé. Depois que aprendi a orar a partir do Espírito, os problemas continuaram chegando. Ninguém está isento disso enquanto vive nesse mundo. Mas a reação mudou. Existe agora uma âncora que não balança junto com a circunstância. O salmista descreve isso de um jeito que sempre me emociona. No Salmo 73, versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a rocha do meu coração e a minha porção para sempre. Repara que ele não nega o desfalecimento. A carne desfalece, o coração humano desfalece, isso é real, mas existe uma rocha por baixo de tudo isso que não se abala, e essa rocha é acessada pelo Espírito, não pela alma. Outra coisa que muda profundamente quando você começa a viver essa realidade é a certeza da sua condição de filha ou filho de Deus. Não é mais uma certeza intelectual, decorada, repetida como doutrina. É uma certeza que o próprio Espírito de Deus deposita dentro do seu espírito. Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Testifica com o nosso espírito, não com a nossa mente, não com as nossas emoções. Isso significa que existe um nível de certeza sobre quem você é em Deus que ultrapassa qualquer dúvida que a mente possa levantar, qualquer sentimento de rejeição que a alma tenha carregado desde a infância. Muita gente vive insegura da salvação, insegura do amor de Deus, tentando provar para si mesma, através de bom comportamento, que é aceita, quando essa certeza nunca foi para vir do comportamento, é para vir do testemunho direto do Espírito ao seu espírito. Eu conheço pessoas que vivem décadas na igreja, participam de tudo, servem em tudo e ainda assim carregam um medo constante de não serem boas o suficiente para Deus. Esse medo, na maioria das vezes, não é falta de esforço. É falta dessa certeza que só o Espírito, testemunhado pelo Espírito Santo, é capaz de sustentar. Nenhuma quantidade de atividade religiosa substitui esse testemunho interior, porque ele não é conquistado, é recebido. E tem outro fruto dessa mudança que eu preciso te contar, porque foi um dos que mais me impactou. O discernimento aumenta. Quando você aprende a distinguir a voz da sua própria alma, cheia de medos, desejos, memórias e influências, da voz mansa do Espírito de Deus falando ao seu espírito, você começa a tomar decisões diferentes. Você para de confundir vontade própria com direção divina. Você para de justificar escolhas erradas dizendo que Deus falou, quando na verdade era só a sua alma querendo o que queria e vestindo isso de espiritualidade. Esse é, inclusive, um dos maiores enganos que eu vejo dentro da igreja hoje. Pessoas atribuindo a Deus decisões que, na verdade, nasceram de mágoa, de ambição, de medo ou de cansaço. O espírito treinado a discernir não se engana tão facilmente, porque ele reconhece a diferença entre o barulho interno da alma e a voz mansa e delicada do espírito, que raramente grita, quase sempre sussurra e nunca contraria o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Isaías capítulo 40, versículo 31, promete que os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa espera de que o profeta fala não é passividade, é a postura de quem aprendeu a aguardar a direção que vem do Espírito, ao invés de sair correndo atrás de tudo que a alma sugere com pressa. Existe ainda uma renovação que acontece por dentro, mesmo quando por fora a vida está desgastando você. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Isso é exatamente o que acontece quando o espírito é alimentado através dessa intimidade mais profunda. O corpo envelhece, as circunstâncias desgastam, a alma às vezes ainda sente o peso, mas existe uma renovação constante acontecendo num nível que os olhos não veem. E é isso que sustenta tantos irmãos e irmãs que atravessam perdas, doenças, decepções, e ainda assim mantêm uma firmeza
que só pode ser explicada por essa fonte interior. Eu já vi pessoas enterrando entes queridos e, ao mesmo tempo, ministrando paz para quem estava ao redor. Não porque a dor não existisse, mas porque havia uma sustentação vindo de um lugar que a perda não conseguia alcançar. Eu preciso ser honesta com você. Essa jornada não é instantânea. Não é uma oração mágica que muda tudo de uma vez. É um processo feito de dias em que você consegue se conectar com facilidade e dias em que a alma insiste em tomar o controle de novo. Mas cada vez que você escolhe voltar, cada vez que você escolhe o silêncio ao invés da pressa, a entrega ao invés da performance, você está fortalecendo um caminho dentro de você que, com o tempo, se torna cada vez mais natural. E é esse caminho que eu quero te ajudar a construir na parte final desse vídeo, mostrando como sustentar isso no dia a dia, mesmo com a correria da vida, mesmo com todas as distrações que tentam te puxar de volta para uma espiritualidade só de alma. Sustentar essa intimidade no dia a dia, minha querida alma, não depende de condições perfeitas. Não depende de silêncio absoluto em casa, de uma rotina livre de filhos gritando, contas vencendo e trabalho pressionando. Se dependesse disso, quase ninguém conseguiria viver essa realidade, porque a vida real é barulhenta, cheia de interrupção, cheia de cansaço acumulado. O segredo não está em esperar o momento ideal. Está em criar pequenos espaços consistentes, mesmo que curtos, onde você intencionalmente convida o espírito a se erguer antes que a correria do dia tome conta de tudo, mesmo que esse espaço pareça pequeno demais para fazer diferença no começo. Jesus, o próprio modelo perfeito de intimidade com o Pai, tinha uma rotina que muita gente ignora ao ler os evangelhos. Marcos capítulo 1, versículo 35, registra que de manhã, sendo ainda escuro, Jesus se levantou, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Repara que ele não esperou o dia ficar tranquilo. Ele criou a tranquilidade, acordando antes de todos, buscando um lugar deserto, se afastando propositalmente do barulho para alimentar o espírito antes que as demandas do dia começassem a puxar a atenção da alma para 1000 direções diferentes. Se até o Filho de Deus em carne sentiu necessidade de se retirar assim, imagina nós, tão mais frágeis, tão mais dependentes dessa alimentação diária. Eu sei que para muita gente amanhã não é uma opção, seja pelo trabalho, pelos filhos pequenos, pelo turno de plantão. Isso não invalida o princípio, só muda o horário. Conheço mulheres que encontram esse momento no banho. Antes de todos acordarem em casa, conheço quem consegue apenas no trajeto de ônibus para o trabalho. Com o celular guardado e o coração aberto, conheço quem só tem esses minutos tarde da noite, quando finalmente a casa silencia. O que importa não é literalmente a madrugada. É o costume de separar, de propósito, um momento em que a alma se aquieta para dar lugar ao espírito, antes que o dia imponha suas próprias prioridades. O salmista escreve no Salmo 5, versículo 3: Senhor, de manhã ouvirás a minha voz, de manhã te apresentarei a minha oração e ficarei esperando. Ficarei esperando. Não é só falar e sair correndo, é falar e permanecer, ainda que por poucos minutos esperando aquela resposta silenciosa que só o espírito consegue captar. Outro hábito que sustenta essa vida no espírito é guardar o coração ao longo do dia, não só no momento formal de oração. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos adverte para guardar o coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa prestar atenção no que você alimenta durante o dia, as conversas que você participa, os conteúdos que você consome, os pensamentos que você deixa se instalar. Não adianta ter 10 minutos preciosos de espírito pela manhã e passar o resto do dia alimentando a alma com fofoca, comparação, ansiedade através das redes sociais, discussões inúteis. O espírito precisa de um ambiente interno que não seja hostil o tempo todo, senão aquela semente da manhã não encontra terra boa para crescer. Gálatas capítulo 5, versículo 25, traz uma frase curta, mas que resume bem esse princípio. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Repara que são dois verbos diferentes, viver e andar.
Você pode ter vivido uma experiência linda de espírito na sua oração da manhã, mas se você não anda nisso ao longo do dia, essa vivência fica isolada, sem continuidade. Andar no espírito é escolher, no meio de uma discussão irritante, responder com mansidão, ao invés de revidar no impulso da alma. É escolher, diante de uma tentação, lembrar da presença de Deus que você tocou de manhã. É escolher, no cansaço da tarde, fazer uma pausa de 30 segundos para respirar e se reconectar, ao invés de deixar a irritação tomar conta. São escolhas pequenas, quase invisíveis para quem olha de fora, mas que ao longo de semanas moldam um caráter diferente, uma reação diferente diante das provocações da vida, uma paciência que antes você não tinha e que agora começa a brotar sem esforço forçado, porque já não é mais só a alma tentando se controlar, é o espírito guiando a resposta. Eu também preciso te dizer algo importante. Essa jornada não é linear. Vai ter dias em que você vai sentir uma proximidade profunda com Deus logo cedo, e vai ter dias em que parece que nada acontece, que o céu está calado, que você fez tudo certo e mesmo assim não sentiu nada diferente. Isso não significa fracasso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ensina que somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor, e repara na palavra transformados, no plural, num processo. Não é uma transformação instantânea e completa numa única manhã de oração silenciosa. É um caminho feito de avanços e de dias mais secos, mas que, olhando para trás depois de meses, mostra uma mudança real de quem você era antes para quem você está se tornando agora. Uma última coisa que eu preciso te alertar, porque é bem comum. Existe uma tentação forte de voltar para o padrão antigo, especialmente quando a vida aperta. Quando a ansiedade bate forte, a tendência natural da alma é assumir o controle de novo, encher a oração de palavras apressadas, de súplicas desesperadas, de tentativas de convencer Deus a agir rápido. Não estou dizendo que isso é errado ou pecado. Deus acolhe até as orações mais desesperadas, mas se você perceber esse padrão se repetindo, use isso como um sinal para voltar, com consciência, ao lugar de quietude, lembrando que mesmo no meio da tempestade, existe um espírito dentro de você capacitado pela graça a se firmar numa rocha que não se abala com a circunstância. Isso exige humildade, porque a alma não gosta de ceder o controle. Ela resiste, ela insiste, ela acha que sabe o caminho mais rápido para resolver tudo. Mas cada vez que você escolhe, mesmo cansada, mesmo assustada, voltar para esse lugar de rendição, você está treinando o seu ser inteiro a reconhecer onde de fato está a fonte de sustento. Construir esse hábito exige repetição, paciência com você mesma e a decisão diária de escolher a intimidade verdadeira, ainda que ela pareça, no começo, menos empolgante do que a religiosidade cheia de barulho que talvez você tenha aprendido a chamar de espiritualidade. É um caminho mais quieto, menos vistoso, sem plateia, sem aplausos, mas é exatamente nesse lugar escondido que Deus tem feito a obra mais profunda em cada geração de crentes que realmente o conheceram de perto. Mas eu prometo, quem experimenta essa profundidade uma vez, nunca mais se contenta com menos. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Se essa mensagem tocou alguma coisa dentro de você, se você sente que é hora de deixar o espírito, e não só a alma, liderar a sua oração, deixa isso registrado ali embaixo, nos comentários. Eu leio cada um. Se inscreve no canal, deixa o like, porque isso ajuda essa palavra a chegar em mais gente que também está sedenta dessa intimidade real. E se você quer dar o próximo passo prático hoje mesmo, entra no primeiro comentário fixado e conhece o guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, feito para te acompanhar dia após dia nesse recomeço. Fica com Deus e já se prepara, porque o próximo vídeo está chegando na tela agora mesmo.